Fala galera, beleza? Deus abençoe a todos. Sempre que eu não trago um vídeo para o YouTube aqui, então resolvi trazer esse vídeo para vocês e explicar um pouco para vocês como que eu começo o meu dia. Então vai ser um assunto interessante, vou tentar não fazer um vídeo tão longo, também não vai ter edição, vai ser um vídeo totalmente direto aqui para poder ajudar vocês. Eu não faço muita edição no YouTube porque acaba me atrasando bastante o meu dia e acabo perdendo tempo. Mas vou trazer um assunto bem interessante para vocês, tanto de correlação Bitcoin e Nasdaq também. O que eu observo antes de começar a operar? Então vamos lá. O Bitcoin, para quem não sabe, o Bitcoin, ele, entre aspas, comanda as altcoins. Porque as altcoins têm fundos em Bitcoin. Então se o Bitcoin tem uma tendência de baixa, começa a acontecer uma queda, automaticamente nas altcoins também vai acontecer essa queda e de forma mais acentuada, porque elas são mais sensíveis ao Bitcoin. Então pensa assim, Bitcoin caiu 1%, na altcoin, dependendo da moeda, vai cair 3, 4%. Então tem uma correlação grande, né, do Bitcoin com as altcoins. Sabendo disso, a gente observa o Bitcoin antes de operar o altcoin. Então se o Bitcoin está demonstrando uma tendência de alta, eu não vou querer operar vendido nas altcoins. Tendência que eu digo é o quê? É observar essa movimentação macro aqui. O Bitcoin está numa tendência de alta. Não, eu foco aqui, ó. Interessa para mim, eu trabalho nos 15 minutos. Quem me acompanha há um tempo sabe que eu trabalho nos 15 minutos. Então eu foco no que está acontecendo aqui. Pensa comigo, se toda impulsão tem a sua correção, Bitcoin deu essa pancada para cima aqui, estava nessa região. O que eu vou pensar aqui? Vou pensar em compras? Somente se aparecer um padrão que me indique compra. Mas aqui, hoje de manhã, a gente na comunidade dos alunos, a movimentação estava aqui, ó, exatamente aqui. Eu observei esse movimento e eu falei para eles, ó, dentro dessa movimentação, que eu consigo observar no Bitcoin, dentro de padrões aqui, é um topo arredondado. O topo arredondado é um padrão que nos indica queda, nos indica reversão de tendência. Sua projeção é essa movimentação. Quem estava na aula de manhã aí, puder até deixar nos comentários, escreve aí, eu estava na aula, só para deixar registrado aí, galera da comunidade. Então, eu tinha aqui uma pré-definição para queda. Eu sabendo que eu tenho uma pré-definição para queda, porque esse padrão, o topo arredondado, ele me indica reversão de tendência. É dessa maneira que eu trabalho. Eu busco padrões que me indiquem algo. Da mesma maneira que aqui, ó, aqui embaixo no Bitcoin, fez um fundo duplo. Fundo duplo indica padrão de alta, o fim de uma tendência de queda para o início de uma tendência de alta. Então, da mesma maneira que esse padrão de reversão acabou com essa tendência de baixa, esse padrão aqui também está quebrando uma estrutura, pode quebrar na estrutura para uma alta. Mas como eu já sei que aconteceu aqui, né, até já operei já no dia de hoje, pegando a favor dessa direção, e eu pude surfar uma boa movimentação de queda. Vou soltar aqui para vocês verem. Deixa aqui mais rápido. Aconteceu uma movimentação bem expressiva de queda no Bitcoin. Nesse momento está dessa maneira. Então como que eu observo o meu dia? A primeira coisa é observar a tendência que está o Bitcoin. Porém, tem momentos que a gente observa e o Bitcoin está demonstrando algo, vou dar um exemplo, está lá num topo duplo, você está esperando uma movimentação aqui para você entrar vendido num pullback ou algo assim, e de repente vai uma pancada e vai para cima e vai embora. Vamos dizer, tentar explicar de uma maneira mais simples, mais básica, vamos dizer que o Bitcoin, se o Bitcoin é a mãe das altcoins, o que seria uma altcoin? Todas as moedas que não são, que não é o Bitcoin, tirando as stablecoins, né? Que já é lastreado, por exemplo, o SDT, o SDC é lastreado ao dólar, então é outro tipo de cripto, né? Então aí são stablecoins. As altcoins, que nem Cookie, essas aqui são moedas que eu estou observando, ATH, Cookie, Cake, enfim, todas essas moedas são altcoins. E dentro do mercado futuro, para quem não conhece o mercado futuro, existe uma gama imensa de moedas. São mais de 300 pares de moeda para você estar operando. O cara que fala para mim, Mike, eu gosto do Forex, eu falo, por qual motivo, cara? Dentro do mercado cripto tem mais de 300 pares de moeda, volatilidade o tempo todo,
mercado aberto 24 horas por dia. Eu de verdade não vejo sentido em operar Forex, mas respeito quem gosta de operar. Então, dentro do mercado futuro, você tem mais de 300 pares de moeda para você estar observando, mais de 300 altcoins aí. Então, tem muita coisa para você estar observando, certo? Então, pensando no Bitcoin, pô, o Bitcoin estava indicando queda. Esse aqui foi um padrão que a gente observou, que é um topo duplo. Também nos indica queda. Então, eu vou querer operar comprado aqui? Não, eu vou esperar gatilho para entrar vendido a favor do Bitcoin. Mas vamos dizer que o Bitcoin é a mãe das altcoins. Quem que é o pai do Bitcoin? Pensando dessa maneira, quem que é o pai do Bitcoin? É a nossa Nasdaq. O que é a Nasdaq? Você vem aqui, ó, vou escrever dessa maneira aqui. Você vem aqui no TradingView em todos, você vai escrever NAS sem o USDT. O USD, quer dizer. O USDT é Tether. O que seria o índice Nasdaq? A Nasdaq é o índice de tecnologia, bolsa de tecnologia do mercado americano. Então, tudo que está relacionado à tecnologia, isso aqui é o índice. Assim como o nosso índice Bovespa é o índice de ações, né? É a média do índice de ações. A Nasdaq é o índice de tecnologia do mercado americano. Então, todas as empresas relacionadas à tecnologia faz parte desse índice. Então, quando você ouvir falar do índice Nasdaq, é sobre isso que está se tratando. Bolsa de tecnologia. Qual empresa? Facebook, Instagram, tudo que você pensar de tecnologia está aqui dentro do índice Nasdaq, certo? E esse índice, ele tem uma correlação com o Bitcoin. Por qual motivo? O Bitcoin, ele é uma renda variável, certo? A gente não sabe o que pode esperar do Bitcoin. Bitcoin é alta volatilidade. E dentro do mercado do índice de ações também é esperado uma alta volatilidade. Então, os investidores, estou explicando de uma maneira bem básica, sem falar nomenclatura, sem se aprofundar muito em alguns assuntos, para que todos possam entender. Tem uma explicação mais técnica para isso, mas estou explicando de forma mais superficial, vamos dizer assim. Mas o que eu quero que vocês entendam é, existe uma correlação entre o Bitcoin e a Nasdaq. Então, antes de eu começar a operar, a primeira coisa que eu faço é observar a Nasdaq, depois observar o Bitcoin. Tem momentos que essa correlação ela acaba? Sim. No momento que o Bitcoin vai estar explodindo, a Nasdaq caindo, você vai ver que não está andando junto. Mas a grande maioria das vezes, a gente vai até acompanhar aqui como que acontece, né, do Bitcoin e da Nasdaq que está caminhando junto. Primeiro acontece aqui, depois acontece lá. Então, sabendo disso, a gente pode, de certa maneira, antever algumas movimentações. E vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui na Nasdaq, observe essa forte queda que ocorreu aqui na Nasdaq. Teve essa forte movimentação de queda. Vamos lá para o Bitcoin, para vocês poderem observar o que aconteceu lá, nesse mesmo momento. A Nasdaq caiu, vou passar aqui para o replay. E lá no Bitcoin, olha o que aconteceu no Bitcoin nesse mesmo momento. Primeiro acontece lá, depois vem a pancada aqui. Então você viu que lá deu uma forte movimento de queda, dá um Ctrl Z aqui. Forte movimento de queda na Nasdaq. Forte movimento de queda. E depois aconteceu a queda no Bitcoin. Vou fazer novamente. Por que eu estou colocando um replay aqui? Para a gente pegar exatamente o mesmo momento. Ó. Então, primeiro aconteceu essa forte queda. E depois, no Bitcoin, aconteceu essa movimentação de queda. Então, eles andam lado a lado. O Bitcoin está lado a lado com a Nasdaq, certo? Então, sabendo disso, a gente começa a observar com carinho a Nasdaq. Pô, vamos ver o que acontece na Nasdaq primeiro, depois a gente observa o Bitcoin e a gente tenta caminhar na mesma direção que os dois estão indicando. Galera, mais um exemplo aqui, ó, da Nasdaq. Nessa movimentação, a partir daqui, ela deu essa pancada para cima. Vou passar para o Bitcoin agora. Ó. BTC.
E o Bitcoin daqui deu essa pancada aí para cima a partir da Nasdaq. Então eles andam lado a lado. Então sabendo disso, a gente observa as movimentações dos dois. Então vamos pensar no dia de hoje. Hoje eu peguei uma operação na moeda HBAR. E a gente estava observando essa movimentação aqui no Bitcoin, do topo arredondado que eu mencionei para vocês. E na Nasdaq, a gente estava observando o seguinte. Vou colocar aqui rapidinho. Estava observando o seguinte. De manhã, essa era a movimentação que estava ocorrendo pela manhã. Hoje eu fiz a live das 8 às 9, então era esse movimento aqui, ó. O que eu falei para o pessoal? Falei, ó, dentro dessa movimentação, a análise que ela tem abertura e fechamento, assim como o índice, né? Então pode abrir em um gap. O que seria um gap? Um gap é quando é precificado, vamos dizer assim, enquanto o mercado está fechado, algumas notícias, vamos dizer, o ânimo dos investidores, vamos dizer assim, é precificado enquanto o mercado está fechado. Então quando abre, acaba entrando num gap. Então se o mercado está otimista, abre num gap de alta. Então o mercado abriu aqui em cima. E a tendência, sempre que tem um gap, é que esse gap seja fechado. Então aqui teve uma onda, impulsão, correção, foi lá em cima e tinha esse movimento para corrigir. Toda impulsão vai ter sua correção. Então o que eu falei para o pessoal? Eu falei, ó, não tem figura clara aqui para a gente trabalhar. Porém, tem esse gap para ser corrigido. E a tendência é que o preço venha buscar essa zona. E o Bitcoin também indicando queda. Então eu falei, eu vou trabalhar pensando em queda. Então nesse mesmo momento no Bitcoin, foi o que eu falei para vocês. Nesse mesmo momento no Bitcoin, estava acontecendo essa movimentação aqui, ó. Então eu estava pensando em queda. E na moeda HBAR, estava acontecendo essa movimentação. Teve um retorno do preço ali, onde a gente gostaria que o preço buscasse, e me deu um pullback na zona de exaustão, que é um gatilho que eu trabalho. Então, sabendo que o Bitcoin estava me indicando queda, a Nasdaq tende a buscar, né, aquela correção que eu mencionei para vocês do gap. Então, duas coisas me indicando queda. Então, eu entrei vendido com tranquilidade nessa moeda. Depois ela derreteu. Ela veio me tirar aqui, ó, com a condução do stop, ela veio me tirar aqui nessa região. Eu saí com $300 nessa movimentação. Mike, por que você não chegou até o último alvo? Eu conduzo o meu stop de uma forma técnica, de uma forma diferente. Então, se o preço me tira, sem problema, está dentro do operacional. Então, eu sigo um operacional à risca. Então, me tirou aqui nessa zona com $300, depois buscou o último alvo. Mas me tirou com um lucro bem interessante nessa movimentação. Isso aqui é o que eu faço todos os dias. Se você gosta de projeções e quer aprender projeções do zero ao avançado, no dia 11 de agosto terá início a próxima turma do meu intensivo de projeções, onde eu vou ensinar todo o meu operacional para vocês. Se você não tem uma corretora trabalhar, eu trabalho com a BingX, através de uma parceria que eu tenho com eles, vocês têm 17% de reembolso em todas as taxas geradas dentro do mercado futuro. Então clica no link da bio, tem meu WhatsApp, você fala comigo sobre a mentoria e também tem o link lá da corretora BingX. E peço para vocês deixarem o like, se vocês gostam de conteúdo aqui no YouTube, é difícil trazer, deixa seu like, se inscreva no canal que eu vou trazer mais conteúdos para vocês, mas depende da sua curtida e depende também do seu comentário, beleza? Tamo junto, espero ter ajudado. O que precisar, é só me chamar. Valeu!